Olá pessoal, tudo certo? Então vamos para a nossa terceira parte da aula sobre bactérias e hoje a gente vai aprender sobre uma técnica bem legal que a gente vai poder fazer no laboratório, inclusive quando tudo voltar ao normal e a gente puder ter aulas presenciais, tá? Chama a técnica de coloração de Gram, tá? Pessoal, antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui uma figura que talvez vocês já tenham visto e contar rapidinho a história dessa placa de Petri aqui que tem a ver com a aula de hoje, tá? Aqui, pessoal, existia um cultivo de bactérias que um pesquisador chamado Fleming, ele cultivava bactérias, ele estudava bactérias. E diz a história, né, que ou ele esqueceu essas bactérias, essa plaquinha no laboratório, ou simplesmente contaminou, porque a gente sabe que fungo contamina, né, as nossas culturas, que é uma beleza. Então aqui embaixo dessa plaquinha de Petri a gente tem um fungo chamado Penicillium, que depois de alguns dias, quando o Fleming foi lá olhar o experimento dele, tinha a bactéria, mas ele olhou um contaminante, um fungo contaminado. E o que ele reparou? Percebe que aqui ao redor do fungo, né, as bactérias não chegaram. As bactérias, na verdade, foram até mortas. O fungo produziu alguma coisa que matou essas bactérias, né, impedindo que elas chegassem perto dele. Isso, depois de muito tempo, né, foi reconhecido como um dos mais revolucionários antibióticos da ciência, né? Então, um experimento relativamente simples, por acaso, mas que, né, originou um importante medicamento que é usado até hoje, que é a penicilina, certo? Então, tem a ver com a aula de hoje, porque eu vou falar como que a penicilina atua para matar as bactérias, tá? Mas vamos voltar aqui então para a coloração de Gram, que é uma técnica muito importante na bacteriologia, no estudo de bactérias. Esse cara aqui, esse outro cientista chamado Hans Gram, ele trabalhava com bactérias e, como a gente sabe, as células, elas não são materiais colorido. Sempre que você vê uma célula, você, né, a gente tem nos livros, nessas animações, a cor para ficar mais fácil da gente visualizar, mas naturalmente é tudo preto e branco ou até transparente, né? Então por isso que a gente tem que colorir essas células para ficar melhor de estudar. E ele trabalhava com algumas sequências de corantes. O que ele percebeu? Sempre quando ele usava aqueles corantes que ele trabalhava, algumas bactérias ficavam coradas de roxo ou azuladas e outras bactérias ficavam coradas de rosa, né, avermelhadas. Ele sempre percebia esse aspecto nas bactérias. Então, ele desenvolveu uma técnica que ficou muito famosa já há muito tempo, né, 1884, mas até hoje é utilizada para se classificar as bactérias em dois grandes grupos, de acordo com a cor que ela fica pintada. Então, resumindo aqui, eu vou explicar para vocês na sequência, aquelas bactérias que, usando esses corantes que a gente vai usar, ficam coradas de roxo ou azul, a gente chama de Grams positivas, tá? E aquelas bactérias que ficam coradas de rosa ou vermelho, a gente chama de Grams negativas, tá bom? Para ajudar vocês a fixar, pessoal, ó, não tem outro esquema melhor que esse. O Grêmio, né, melhor time do mundo, azul, é super positivo. Então, você vai lembrar que azul ou roxo são as Gram positivas. E o Internacional, péssimo, ou pior time, né, é vermelho. Então, as Grams negativas, vermelho, tá? Desse jeito não tem como errar, tá? Então, lembrando aqui uma cultura de Grams positivas e de Grams negativas, mas elas podem aparecer juntas em alguma cultura. Se a gente fizer da nossa boca, como a gente vai fazer no laboratório, a gente vai ver que vai ter Gram positiva e Gram negativa na própria boca, tá? Pessoal, então, dá uma olhada aqui, eu vou pegar essas paredes aqui embaixo, ó, né, nesse slide, a gente tem duas células, tá? Que eu vou ampliar agora para a gente ver melhor detalhes dessa parede celular aqui, tá?
Antes de começar a estudar a parede, lembra que eu falei para vocês na aula anterior? Eu queria que vocês lembrassem que a parede celular ela é uma grande rede de peptidoglicano, tá? Eu quero que vocês vejam, antes de começar na parede, dá uma olhadinha aqui comigo na membrana plasmática, que eu também falei na aula anterior, tá? Só pra gente ver a constituição da membrana plasmática. Eu já citei que ela é formada por proteínas, agora a gente tem um esqueminha aqui para ver melhor a proteína, né, que forma as proteínas que formam a membrana celular ou membrana plasmática e os lipídios. Tá? Então, aqui a gente tem uma estrutura, um esquema da estrutura da membrana plasmática que é importante para toda a célula. Vamos agora, então, de fato, para a parede celular, pessoal. Então, primeira coisa que eu falei, repara que existe uma diferença grande na espessura, na grossura da parede celular de peptidoglicano, né? Enquanto que as gram-positivas, elas têm uma camada super grossa, espessa de peptidoglicano, dessa rede, olha só as gram-negativas. A camada de peptidoglicano na parede é fininha, né? Bem pequenininha, tá? Essa é uma diferença fundamental para essa técnica, tá? Outra coisa que a gente vai reparar aqui nas gram-positivas, tá? Repare que tem um espaço aqui, ó, entre a membrana plasmática e a camada de peptidoglicano. Esse espaço, que a gente chama de espaço periplasmático, não é um espaço vazio. Pelo contrário, existem muitas substâncias aqui nesse espaço que elas degradam antibióticos, que ela tem o poder, essas substâncias, de degradar antibiótico. Então, nas bactérias gram-positivas, esse espaço aqui está cheio de substâncias que, quando chegar algum tipo de antibiótico, essas moléculas conseguem até quebrar, degradar antibiótico, uma forma de proteção para a bactéria, né? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na gram-negativa. Por fora da camada de peptidoglicano, somente as gram-negativas têm uma membrana externa. Essa é uma diferença importante. Tá vendo que a estrutura da membrana externa é muito parecida com a estrutura da membrana plasmática? É bem isso mesmo, é parecida. Tem proteína e também tem lipídios aqui, tá? Então, essa estrutura externa das grãs negativas, só tem nas grãs negativas, tá vendo que ela tem algumas substâncias aqui em cima, né? Então, a gente tem aqui, ó, uns pequenos carboidratos ligados aos lipídios. A gente chama isso de LPS, ou lipopolissacarídeo, né? Então, LPS abrevia lipopolissacarídeo. Para que são importantes essas estruturas tão pequenininhas aqui, pessoal? Esses LPS, que só tem nas grãs negativas, eles vão ser muito importantes como toxina. Então, eles são toxinas que as grãs negativas possuem, que são capazes, inclusive, de infectar e causar uma gravidade realmente bem grande quando ela infecta os seres humanos. Dependendo muito da bactéria, depende muito realmente de qual é a bactéria infectante, mas são toxinas. Mesmo quando a bactéria gram-negativa morre, muitas delas, essa toxina pode sair daqui e ficar no ambiente para infectar. Então, LPS são toxinas muito potentes, dependendo da espécie de bactéria. Beleza, pessoal? Então, algumas diferenças a gente conseguiu ver, né? Principalmente, eu quero que vocês lembrem da espessura das camadas de peptidoglicano, que vão ser importantes agora na aprendizagem da técnica. Antes disso, deixa eu só falar para vocês que na parede celular da bactéria, justamente alguns medicamentos, alguns fármacos se utilizam dessas substâncias, dessas substâncias químicas para matar, para impedir que a parede celular aconteça e assim a célula morra. Então, a própria penicilina que eu falei para vocês, ela é um medicamento que atua interferindo na construção dessa rede de peptidoglicano. Quando a bactéria quer construir a rede de parede celular que ela precisa para viver, a penicilina não deixa. Então, a penicilina, ela mata a bactéria, né? Ela é um antibiótico, por impedir que as bactérias construam as suas paredes celulares. É uma ação, né? Então, o princípio ativo da penicilina é interromper a síntese de parede celular das bactérias. Uma curiosidade é que nós produzimos antibióticos naturais. Nós produzimos uma substância chamada lisozima,
presente na lágrima, presente na urina, no suor, na saliva. E essa lisozima, ela tem a capacidade natural de também interferir na construção da parede das bactérias. Então, a próxima vez que alguém vê você chorando e vier, tá chorando, né? Aquela pergunta, fala assim, não, eu estou limpando, né, a minha pele de bactérias prejudiciais. Então, eu estou estragando, fazendo com que a bactéria não consiga fazer as suas paredes e, consequentemente, você está matando as bactérias. É uma proteção natural que a gente tem, um antibiótico natural, tá? Alguns alimentos também possuem lisozima, naturalmente, o ovo, o leite, que são antimicrobianos naturais desses alimentos que os protegem de algumas bactérias, tá bom? Outro tipo de medicamento acaba atacando os ribossomos das bactérias. Eu falei para vocês na aula 2, na parte 2, que as bactérias têm ribossomos, nós também temos, só que os ribossomos humanos são diferentes. As proteínas que formam os ribossomos humanos são diferentes das proteínas que formam o ribossomo bacteriano. Então, existem alguns medicamentos que somente atacam o ribossomo da bactéria, fazendo com que ela morra. Lembra que bactéria sem ribossomo, né? Nenhuma célula consegue viver sem ribossomo. Não vai conseguir fazer as suas proteínas e daí ela vai morrer. Então, existem alguns medicamentos que somente atacam o ribossomo bacteriano, deixam o nosso ribossomo intacto, tá? Então, são alguns exemplos de como que esses medicamentos acabam atuando nas bactérias, beleza? Vamos então agora aprender como que a gente faz a técnica de coloração de Gram. Mais do que fazer a técnica, que vai ser interessante para a gente também, é a gente entender o procedimento, o que está acontecendo ali durante esse monte de corante que a gente está colocando, tá bom? Então, resumindo a técnica, e depois eu vou ir passo a passo, a gente usa alguns tipos de substâncias, né, ao longo dessa técnica. Primeiro, a gente vai usar uma substância chamada cristal violeta, que é um corante azul ou roxo. Depois a gente usa uma substância que a gente chama de Lugol ou iodo. Uma terceira etapa, a gente vai lavar com uma solução descorante, que normalmente é o álcool. E uma última etapa, a gente coloca um corante de outra cor, um contracorante, que seria o corante vermelho, a fucsina ou a safranina. Tá bom? Então, basicamente, a gente tem 4 etapas nessa técnica de coloração de Gram. Então, vamos lá, passo a passo, só para vocês entenderem o que está acontecendo na parede celular enquanto a gente está colorindo as bactérias. Primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a nossa lâmina. Então, isso daqui no laboratório a gente vai fazer certinho, a gente pode colocar a lâmina da nossa... bactéria da nossa própria boca na lâmina, né? Então, a gente vai fazer uma lâmina, fixar certinho para que essas bactérias fiquem ali, eu vou ensinar vocês, e depois a gente vai colocar o primeiro corante, que é o corante azul, o corante que a gente chama de cristal violeta ou violeta de genciana, beleza? Quando a gente coloca esse corante, a gente geralmente espera 1 minutinho e depois a gente lava com água destilada. Importante, sempre vai ter essa lavagem com água destilada entre uma etapa e outra, tá? Importante não deixar essa lâmina aqui também 2 horas embaixo da torneira, né? Ou aqui do pissete. A gente geralmente, imagina que isso aqui é uma lâmina, a gente deixa escorrendo um filetinho de água para só tirar o excesso desse corante, tá bom? Senão, se coloca muita água, sai tudo. A segunda etapa, então, a gente coloca solução de iodo ou Lugol, a gente chama isso de mordente, tá? Então, a gente coloca o iodo e deixa por mais 1 minutinho o iodo ali, né, naquela substância, naquela lâmina. Qual que é o esquema do iodo, pessoal? Para que serve o iodo? O iodo, lembra que o peptidoglicano forma uma rede, então a parede, né, que eu sempre tô falando para vocês não esquecerem, que a parede celular das bactérias forma uma rede de peptidoglicano. O iodo, quando a gente coloca o iodo aqui na lâmina, o iodo faz uma ligação com esse corante azul, que a gente já colocou antes na etapa anterior, né? E forma um complexo. Então, no meio dessa rede, o corante azul forma um complexo, um monte de nódulos, grumos, que não consegue mais sair dessa rede, fica preso. Então, o iodo, esse princípio ativo do iodo é fazer com que o corante azul se complexe
e que realmente fique complicado desse corante sair daquela rede ali, tá? E isso acontece nos dois tipos de bactéria que estão ali naquela lâmina. Tanto a gram-positiva quanto a gram-negativa, essa rede, esse corante azul acaba ficando mais incrustado ali, tá? Difícil de sair. Só que não esqueçam, a gram-positiva tem uma camada muito grossa, uma rede grande, enquanto que a gram-negativa tem uma rede de peptidoglicano fininha, tá? Então, a gente vai para outra etapa, onde a gente coloca uma solução descolorante, que a gente chama, pode ser só o álcool, 70% geralmente a gente usa, ou um álcool misturado com acetona. Resumindo, essa solução aqui, a gente não coloca por muito tempo, a gente coloca somente 15 segundos. Então, você vai deixar a lâmina também na diagonal e vai escorrer ali durante 15 segundos esse álcool. Se você escorrer demais, se você deixar muito álcool ali, o álcool ele tem o poder de destruir toda a membrana das células. Não é à toa que a gente está lavando, né, tá lavando a mão com água e sabão e também passando o álcool 70 nas mãos, né, com o intuito de eliminar micro-organismos no geral, eliminar bactérias, eliminar o vírus, né? Então, o álcool, se a gente deixa muito tempo, ele destrói toda a bactéria. Tá certo? Assim como a água e sabão também fazem. Então, o álcool é só realmente pouquinho tempo para descolorir. Olha só, então, o que o álcool faz. Lembra que as grãs negativas têm uma camadinha pequenininha, fininha de peptidoglicano? Então, nessa camadinha fininha, o álcool, além de ele destruir completamente a membrana externa, o álcool consegue destruir as membranas das células, né? Ele ainda consegue descolorir essa camada azul que estava ali presente nas grãs negativas. Tinha um pouquinho de azulzinho, ele consegue descolorir. Só que ele não consegue descolorir ao todo da camada, né, azul das grãs positivas, porque realmente a camada é grossa, a rede é muito grande. Então, o álcool nas grãs positivas não tem o efeito de descolorir aquela parede. Beleza? Então, nessa situação aqui, nessa etapa que a gente tá, as grãs positivas, elas estão coradas de azul e as grãs negativas foram descoloridas pelo álcool, tá? E a gente vai para a última etapa, que é então a etapa que a gente coloca um corante que vai contrastar com o azul, que a gente coloca geralmente o corante chamado safranina ou fucsina, que é um corante rosa ou vermelho. Agora, as bactérias grãs negativas que estavam transparentes vão ser coloridas de vermelho, só que esse vermelho não consegue entrar na rede das grãs positivas, porque o azul já tá lá, né, desde o começo da técnica. Então, as grãs positivas vão ficar, né, de azul, pintadinhas de azul, e as grãs negativas que estavam transparentes vão acabar ali na última etapa se colorindo por vermelho, por rosa, tá? E depois a gente leva isso no microscópio e consegue observar essas diferenças ali na própria lâmina. Se deu mais negativa, se apareceu mais positiva, a gente vai ver isso no microscópio. Beleza, pessoal? Então, o mais importante do que saber fazer é entender também, né, a técnica para você jogar com qual é o princípio ali que a gente tá mexendo nas paredes para poder desenvolver essa técnica que é muito usada, é uma das primeiras técnicas utilizadas quando a gente vai estudar uma bactéria para verificar, é gram-positiva ou é gram-negativa, né? E geralmente a gente começa por essa técnica aqui que a gente vai fazer no laboratório, beleza? Então, pessoal, fiquem aqui com essa chargezinha, né, das bactérias, a gram-negativa excluída, coitada, por ser só de cor diferente, não pode. Tem que incluir todo mundo, tá? Então, até na próxima aula que a gente vai falar sobre estruturas de virulência das bactérias.